Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós começamos com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, que vai terminar para nós no sábado de Aleluia, a partir do meio-dia. A igreja coloca a cinza sobre nossas cabeças, como os senhores tiveram a dita de receber, como sinal de penitência. E ela lembra que nós somos exatamente o que nós recebemos hoje. Nós somos pó, lembra-te, ó homem, que sois pó, e ao pó voltarás. Esta conduta de lembrar-nos do que somos nada mais que um monte de cinzas, já era no Antigo Testamento praticada. Quando Nínive estava baixo pecados, e Deus, nosso Senhor, envia o profeta Jonas, que antes tentou fugir de Deus para não pregar penitência na cidade, e aconteceu tudo o que aconteceu. Tentou fugir de Deus, jogaram ele ao mar, o peixe o engoliu, 3 dias sepultado no ventre do peixe, depois o peixe o regurgita, e ele vê que não tem como fugir de Deus, que tinha que pregar penitência a Nínive. A Sagrada Escritura diz que até os animais jejuaram. Quando chegaram, o profeta Jonas chegou, então eles se cobriram de cinza, silício e jejuaram pelo período que Deus havia determinado. Por isso a Igreja Romana tem esse costume de nos vestir, de nos colocar cinza sobre a cabeça para lembrar a penitência. Porque a penitência, ela é a renúncia de algo necessário. Por isso nós vamos abrir mão hoje como um jejum obrigatório a todos, a partir dos 21 anos. Vamos deixar uma refeição, que tchau, fui embora. Nós vamos deixar do café da manhã e da tarde também, banido. O da manhã reduzido ao mais frugal possível. E à noite se pode uma coisinha leve, somando a pobre café da manhã com o pobre lanche da noite, não pode dar somados mais do que a refeição principal. Mas o jejum eclesiástico, no sentido estrito, é somente uma refeição. É a chamada parva e consoada, que são estes lenitivos da manhã e da tarde, são permitidos, mas não são obrigatórios. O sentido eclesiástico é uma refeição por dia e pronto. Agora, o que isso tem a ver? Nós vamos ver que o que nós renunciamos, mesmo que sejam coisas necessárias, elas são como cinzas, são nada para nós. Nós nos fazemos escravos neste mundo de coisas muito pequenas. É muito triste ver que o homem criado à imagem e semelhança de Deus dependa, é verdade, a vida do corpo, a vida corporal precisa do alimento, mas nós consumimos muito mais das coisas que nós não necessitamos do que aquelas que nós necessitamos. Então hoje se reduz elas a cinzas, das chamas da penitência e da contrição. E vamos ficar com o essencial. Vai ser, bom, hoje também a abstinência de carne, mas o essencial da vida com esta renúncia que nos mostra claramente que nós somos muito frágeis e como seres frágeis nós queremos nos manter de coisas frágeis também. Os doces da vida, as sobremesas da vida, as beliscadas durante o dia que não alimenta ninguém, hein? Não nos enganemos. Isso somente é para ativar mais ainda a fome e manter bem alimentados os parasitas internos que levamos dentro de nós. Depois as desordens com
a exposição por causa da curiosidade, seja nas palavras, seja nas redes sociais, tantas futilidades que fazem com que o homem tenha um dia distraído, tantas coisas desnecessárias e que causam anemia e que o homem se acha que se sente saciado por consumi-las. Nós vemos que é um monte de cinza, de coisas inúteis, desnecessárias que nós fazemos necessárias. Então a penitência, no primeiro sentido, é realmente nos disciplinar e nos purificar. Tem quem pense que nós vamos ficar sem comer, aí todos demacrados e pálidos, e que isso vai mover a piedade de Deus. Não, senhores. Não é esse o sentido. Nosso Senhor sabe muito bem quantos pecados temos por expiar, e quando Deus, nosso Senhor, com sua graça, vê os seus filhos, os filhos da Santa Igreja, se punindo por seus pecados e se purificando dos seus pecados, isso agrada a Deus. Mas não é a nossa fome, não é a carne que hoje não comemos, não são as sobremesas renunciadas, não são as penitências, mortificações referentes às redes sociais e coisas semelhantes. Não. Mas se a disposição de se disciplinar, o heroísmo católico, a isso sim que agrada a Deus. E para que essas coisas se tornem realidades verdadeiramente católicas, a penitência é um meio para nós essencial, fundamental, sem o qual nós não podemos nos purificar e nos conformar com o espírito do heroísmo católico. Aí aqui dizia uma das orações da bênção das cinzas: Senhor, que não desejais a morte do pecador, mas que se converta. Olhai benigno para a fragilidade da natureza humana e dignai-vos a abençoar essas cinzas que vão ser colocadas sobre as nossas cabeças, em sinal da humildade, da esperança, de perdão, para que, reconhecendo que somos cinza e que em castigo da nossa maldade nos havemos de tornar em pó, mereçamos alcançar o perdão dos nossos pecados e o prêmio que prometeste aos que fizerem penitência. Então é exatamente isso. É a lembrança do que somos, é se purificar das futilidades que nós, como cinzas, queremos ter um monte de pós e bobagens na nossa vida. Agora, o que acontece? Essa disposição de humildade que vai mover o olhar benigno de Deus sobre nós. Não é a comida que não comemos, não é a curiosidade que mortificamos, mas a humildade da alma que está sem comer, que está abstendo-se por mortificação de várias outras pequenas coisas, que vai fazer que Deus seja propício. Isso é muito importante porque em certas obras religiosas, o espírito de soberba, ele possui. Por isso nosso Senhor no Evangelho disse que quando jejuássemos, não fizéssemos como os hipócritas. Quando jejuavam, ficavam tristes, demacrados, tocavam uma trombeta na praça pública para anunciar aos outros que estavam jejuando. O que Nosso Senhor diz? Não, quando jejuardes, fazei-o na presença do Eterno Pai que o vê, e no recôndito Ele dará a recompensa. Então temos que purificar-nos do espírito de soberba, porque é justamente aquele que nos reduzirá a mazela, e a obra de penitência, como nos humilha, deve nos exaltar por almas remidas, purificadas, e não por almas soberbas. Então, ter cuidado com esta infiltração do espírito maligno. Aí a segunda oração vai dizer o quê? Ó Deus, que vos deixais abrandar pela humildade e aplacar pela penitência, inclinai as nossas preces o ouvido da vossa misericórdia e difundir sobre nossas cabeças, que vão ser marcadas com esta cinza, a graça da vossa bênção, para que nos enchais do espírito de compunção, que concedeis o que retamente vos pedimos e conserveis intacto e inalterável o que nos concederdes. Então os senhores veem que o espírito da humildade é o espírito que se insiste nessa quaresma. Humildade
que andar exatamente na verdade do que nós somos? Nada. E buscar enriquecer nossa pobreza, falando espiritualmente, das riquezas de Deus, virtudes. E qual meio que vai dar espaço às virtudes e remover os vícios? Penitência. Por isso a oração vai dizer que Deus nosso Senhor se deixa abrandar pela humildade, aí abrimos o coração de Deus, e aplacar sua justa ira sobre nós, sobre a penitência. Porque ela dá lugar para que a misericórdia de Deus entre em nossas almas. Aí a terceira oração dizia: Senhor eterno e onipotente, que perdoastes aos ninivitas que fizeram penitência na cinza e no silício, dai-nos por vossa misericórdia que os imitemos para alcançar o perdão dos nossos pecados. Então a cinza que nós colocamos sobre as cabeças dos senhores é um sacramental que, por devoção dos senhores, tem o poder dado pela igreja de causar essa humildade, esse espírito de penitência, de abnegação e de purificação de tantos pecados que nós cometemos. Então, estimadas almas, façamos nossa quaresma com esse espírito de heroísmo, recolhimento. Tenham cuidado para não expor suas boas obras aos demais, pois seus propósitos se mostram ao sacerdote, depois se guarda. Tenham presente cada dia. Qualquer espírito de fuga dos propósitos, renovem a intenção e mantenham esse espírito discreto. Combatam um bom combate na presença de Deus e não dos homens. Hoje em dia, por exemplo, os senhores verão, e é muito triste, na exposição está a humilhação. Tantos vão tirar fotos das cinzas que algum padre que não conhece as rúbricas impôs sobre a cabeça deles, aí vão estar uma cruz preta, tingida, como se fosse um grafite feito nos muros, uma pichação dos muros na testa. Aí todos vão lá, tiram um selfie da testa marcada com a cinza benta, e aí uma humilhação. O padre não sabe as rubricas. Primeira. E a segunda, o espírito de humildade foi para o beleléu porque está o espírito da ostentação. E nós nunca ostentamos nossas chagas. Nós nunca ostentamos nosso pó, silício e as penitências. Por quê? Como nosso Senhor disse, aqueles que fazem diante dos homens já receberam a recompensa, os aplausos. E de Deus nosso Senhor não receberam nada, nada mais que a reprovação. Então o espírito de quaresma também é um espírito de recolhimento. Não é de depressão, não é de tristeza, nada disso. Alegria católica, mas exposição, frivolidades, estupidezes em definitiva, também são reduzidas a cinzas pela penitência humilde que devemos fazer na presença de Deus. E da parte de Nossa Senhora, a companhia mais oportuna das suas advocações, Nossa Senhora das Dores, da Soledade, das Angústias. Também vamos ao pranto de Maria Santíssima para obter aí a remissão das nossas faltas. Nossa Senhora sofreu com Cristo, então na quaresma é a companhia, as dores, o pranto, as angústias, as aflições de Nossa Senhora que nos darão estímulo. Lágrimas de Maria Santíssima derramada por nós. Foi justamente para que nos tornássemos valentes, à semelhança do seu Filho no Calvário. Então a devoção às dores de Maria Santíssima tem o habitat oportuno também durante esse tempo, além pelo menos 7 Ave-Marias por dia em honra de suas dores, e temos com toda a confiança, certeza, que Nossa Senhora nos dará a graça de fazer uma santa quaresma com valentia, sem soberba, e com espírito humilde, mas sem ser miserável na presença de Deus. Com generosidade, sem nenhuma presunção de querer ser o penitente do deserto, mas também com a simplicidade de alma, das almas como crianças na presença de Deus, sem ser medíocres e superficiais. E quem nos dará esse modo perfeito? Nossa Mãe, que sabe adestrar nossas almas para o combate que devemos encarar e assim vencê-lo e salvar nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.